Bem-vindos, bem-vindos a mais um direto. Hoje o direto com a Bárbara. O tema é da Bárbara. Tem a ver se nós, e vamos falar até em termos de ensino, se nós estamos numa curva de aprendizagem, se gostamos de estar, claro, numa curva de aprendizagem e o que é que nós realmente podemos fazer para que também ao mesmo tempo passemos a gostar. Porque parece que há às vezes uma resistência, há mesmo uma resistência às vezes em aprender que a Bárbara escolheu, e muito bem, tem exatamente a ver com esta curva de aprendizagem que algumas das vezes parece que teimamos em não querer. É certo? Ou não? Boa tarde. Oi. Oi, Olá, tudo bem? Daniela. Oi, Daniela, boa tarde. Então, escolheste um tema que tem a ver exatamente com curva de aprendizagem, com aprendizagem, porque eu confesso que fiz. Alô, Rosi, fiz uma arte Oi, Rô. muito simplista no sentido de que tinha muita informação, e que de facto o título era muito simplista. Aprende a aprender. Mas porque eu achei que de facto que tinhas muita coisa para dizer, o texto era muito explícito, ias ter até muita coisa para poder explicar aqui. É certo? É, então, boa tarde, tudo bem? Olha, Olá, mais uma eu vez fico, Daniela, mais uma vez Rosi. eu fico pensando assim, dá para a gente ficar no mesmo lugar? Eu não vou me condicionar e me organizar para aprender, para ter algo novo na minha vida? Sempre tem algo para acrescentar, para agregar, não é? Eu, eu fico pensando muito na palavra ensinável. Aí eu falei isso para uma pessoa, ela falou assim, mas o que é isso? É ser flexível? Eu falei, é também ser maleável e pronto e aberto para aprender, né? Sem dúvida. Então, assim, de que maneira que eu vou me posicionar diante de... Estamos num momento que é um momento em que podemos aprender várias coisas ou não. A realidade é que estamos dentro de casa, com famílias, cada um com seus membros dentro da casa. E como a gente vai organizar essa logística? Tem gente falando assim para mim, o que eu vou fazer? Tem escolas aqui que há 3 meses não tinha aula, não, há 2 meses não tinha aula. Mais um mês de quarentena. Então, eu vou começar falando de adolescentes e de alunos em escolas, porque é muito a minha praia, né? Já percebi que essa é realmente a tua praia, mas quantas Mas, vezes, e aquilo que eu sinto aqui um pouquinho, olá Alexandra, boa noite. boa Uh, noite. Muitas das vezes fala-se em aproveitar este tempo para aprendermos, mas a verdade também é muito esta. Neste tempo parece que às vezes as coisas fecham um pouquinho, digo eu, não é? E a cabeça às vezes, nós, mesmo dos adolescentes, é mais complicado motivá-los para estudar porque eles têm a distração no computador, têm a distração nas PS, têm a distração com tudo e parece que estudar, aprender e serem ensinados é contra a natura nesta altura, certo? Qual é a tua solução? Sim, Qual é a tua ideia? eles estão parados, estão sem tarefa nenhuma. E o que eu vou fazer com o meu filho que não tem rotina? Eu acho que a gente pode pensar assim: eu vou ser muito maleável e deixar correr solto, não tem hora para nada. As crianças nem tanto, mas os jovens, né? Eles, se não for educados, nossos filhos precisam da nossa participação. Aqui no Brasil, eu digo que até os 26 anos, eles precisam de nós para orientar. Sim, Então, o jovem costuma trocar a noite pelo dia, vai para a internet para ver qualquer coisa, não está preocupado em ganhar conteúdo. Então, como que eu vou condicionar com o jovem e com a criança? Eu vou ser aquela família muito maleável que vai deixar o aluno, a criança, parecendo que está de férias? Está de férias. Daqui a pouco a gente volta. Ou não, eu vou ser muito radical, muito militar. sim. Precisa ter. Eu penso que eu gosto muito de trabalhar com os planejadores e com ferramentas, né? É importante ter hora para tudo, mas depende da família. Cada família tem uma cultura. Alguém falou ali que é difícil, Alexia, é muito difícil deixá-las motivadas, sem orientação é quase impossível. É, assim. Especialmente quem tem Eu crianças trabalho, pequenas, é inclusive, muito sem complicado. orientar, né? Eu acabei de falar com uma Silvia, boa família. noite. Oi, Silvia, boa noite. Acabei de falar com uma família agora exatamente isso, porque a criança está lá, o adolescente, parado, 14 anos, sem nada, sem ler um livro. Às vezes a alimentação está desregrada, mas aí a mãe falou assim para mim, vou compartilhar com vocês, né, essa minha conversa. Se ela estiver se direcionando nos estudos, aí vai ser possível trazer novas tarefas, porque ela vai conseguir se alimentar bem, vai ter hora para as coisas.
como eu estava dizendo, talvez não vai ser tão militar, tão radical, né? Cada família tem o seu jeito, tem o seu jeitinho de ser, tem a sua Depende rotina. de cada uma das pessoas que Depende, cada esteja a lidar. exatamente, não tem uma regra, né? As crianças pequenas demais precisam também. Eu não sei, eu sou suspeita, né? A educação está em mim, essa coisa do ensino, do ensinar. Então, eu sempre caminhei com um pouco de horário, com mais disciplina. Eu acho que eu costumo dizer que as pessoas não nascem autônomas, mas Boa elas tarde, podem. Carlota. Boa tarde, Claudinei, tudo bem? Que bom, gratidão por você. Claudinei? Claudinei? É o nome? Está lá nos Estados Unidos Desculpa. nos ouvindo. Ah, tão bom. Tão bom, tão bom. Muito bom. Oi, tá, a Thaís. É isso? Então, assim, o que eu estava dizendo? Tem a ver com você se organizar. Aí você vai ter um planejamento. Eu acho que é muito importante ter uma hora para cada coisa. Eu posso ter hora para se alimentar, fazer atividade física, estar junto em família e também estar só. Porque imagina, quarentena, todo mundo dentro de casa. A gente tem ouvido aqui no Brasil várias situações, eu não sei se isso está acontecendo com vocês aí, mas várias situações de problemas de casais e até feminicídio, até coisas pesadas. Falou-se aqui em 50% de violência doméstica. Oi, Thaís. Oi, hum, e, Josi. e de facto, Josie, como estás? E de facto, sim, é uma violência, aumentou a violência, de facto. Não só entre Sim, casais, mas também já surgem também situações nas quais também os mais velhos são vítimas dos mais novos. pois é. Eu É costumo como, dizer, eu é sempre como tive a essa Alexandra frase, diz. só somos o que somos dentro de casa. E agora a gente está dentro de casa. Então a gente está sendo real. E a vida é real, né? Não vai dar para ficar maquiando, A Alexandra diz inventando. que a Alexandra diz um pouquinho aquilo que estavas a dizer anteriormente, é que há que ensinar as crianças a ser autónomas e com horários e regras também, alguns horários e com algumas regras. Tudo de bom, né? Acho assim, Uhum. perfeito. Acho isso, eu acho o ideal. Respeito muitos pontos de vista das famílias, mas é o ideal ter hora. É, realmente, Claudinei, é a hora de reflexão, é a hora da gente voltar para nós mesmos. Mas muita gente está em casa com mais gente. Tem o cônjuge, tem um filho de uma idade, um filho de outra idade, tem os idosos. Então, assim, eu acredito muito que é o tempo de nós aprendermos com a quarentena. É um tipo de quarentena muito diferente, porque as quarentenas que existiram nas outras pandemias no mundo se colocavam as pessoas presas e elas não se relacionavam. Então, como o A nosso China tempo fez está... isso. A China foi eficiente nisso. A Fechou e China fez... acabou. Isso Sim, parou. mas Isso só parou. que aí tem um celular, tem uma conexão. Hoje nós estamos muito conectados. Você imagina isso há 100 anos atrás? O que era de Sim. fato uma quarentena, né? Então, mas como é que eu sou ensinável? Como é que eu, que já sou um velho gato, passa a expressão, um gato velho, como é que eu sou ensinável? Como é que eu preparo a minha mente para ser ensinável, para poder evoluir e, se calhar, provavelmente encaminhar-me numa direção melhor ou numa outra direção para a minha vida? Como o Claudinei diz, e muito bem, como é que eu faço para aprender e ensinar? O aprender a aprender, né? Eu costumo, Exatamente. eu costumo usar alguns testes. É aprender sempre, né? Eu trouxe até aqui uma frase de Aristóteles que ele diz que é fazendo o que se aprende, eu vou ler. É fazendo o que se aprende aquilo que se deve aprender a fazer. Sim. Aristóteles disse. É fazendo sim, mas eu ainda vou antes. Eu vou dizendo assim, oi, dona Raquel. Eu vou dizendo assim, tem a ver com eu me dispor para o aprender. Aprender é sempre. Eu quero ser ensinável, eu sou ensinável, eu não vou estagnar nas minhas questões. Eu quero aprender sobre mim, sobre o outro, sobre relacionamentos. Quero aprender sobre viver, entende? Mas eu não posso me bloquear. Né? Como o Claudinei falou, é tempo de aprender sempre, é tempo de reflexão. Nós estamos dentro do nosso lar, conosco, comigo mesmo, né? No aprendendo a aprender. Mas tem pessoas, como você falou na live passada, tem gente que não vai sair com aprendizado nenhum desse momento. Porque não está com vontade, não é Não. ensinável. Não, não. Não de todo. E é uma Não de das todo. coisas. Não vai, não vai.
Infelizmente, eu falo assim que eu começo a ficar até acelerada. Eu falo, não é possível, me dá uma certa indignação. Não, é possível que você não está disposto a um novo. No meu livro, Essa Tal Felicidade, no meu capítulo, eu falo sobre isso. O fato de você poder ser flexível e aberto para aprender é o que te propicia a felicidade. Sim. Caso contrário, te amo. Caso contrário, não tem jeito, né? Então, mas, ok, já estabelecemos que de facto eu tenho que progredir, só que agora como é que eu que estou a tentar evoluir com alguma coisa, estou a tentar dar a volta, se calhar não entrar, porque repara, uma das coisas que eu sinto, e esta era a pergunta que eu te queria fazer, porque de facto uma das coisas que as pessoas também vão sentir e estão a sentir, algumas delas, já se instalou, portanto, aquela situação em que nós éramos todos solidários, éramos todos amigos, todos fantásticos, todos fabulosos, e agora de repente está-se a começar a instalar, é como se dizem, os americanos têm um termo que eu de facto acho que é muito interessante, que é o kick-in, que é quando começa a instalar-se, quando começa a entrar na nossa corrente sanguínea, o medo. Tudo o que está a aparecer na nossa vida, tudo o que vai aparecer a posteriori, já começamos. Porque a nossa mente é muito esta. A nossa mente gosta muito de mentir, certo? E gosta muito de nos enganar, e gosta muito de nos projetar no futuro. Ela não nos engana. O que ela faz é tenta antever todos os Tirar a perigos que gente, estão à frente, não é? Agora, tirar a gente do momento presente, né? como é que eu que Desculpa. estou com tanto receio? Não, desculpa, a pergunta é só, eu concluo a pergunta rápido. Como é que eu que estou com tanto receio, como é que eu que estou com tanto medo, posso utilizar a informação à minha aprendizagem a meu favor? Primeiro, eu acho que cabe identificar medo do quê? Eu tenho pensado muito sobre viver o aqui e o Em agora. pandemia, acho que temos medo de tudo. Temos medo de ser contaminado, temos medo de não ter do amanhã financeiro, temos medo de perder as pessoas que amamos. Mas aí se você se pergunta, tenho medo do perigo, do vírus. Agora você se pergunta, faz sentido isso? Faz sentido eu me ater e ficar aqui no meu medo? Ou isso não é uma espécie de sabotador? É engraçado, ultimamente na minha vida, os sabotadores têm feito muita parte. É verdade. Parabéns. Ultimamente, até por culpa de algumas pessoas aqui presentes nesta live, os sabotadores têm a tua culpa, a culpa também de umas outras pessoas que estão aqui presentes, não és a única, felizmente, mas a verdade é que os sabotadores estão a fazer parte da minha vida. Das duas, uma. Ou realmente é um alerta e é uma grande mensagem do universo, como quem diz, tu se calhar és o primeiro sabotador de ti mesmo, e daí somos mesmo nós os grandes sabotadores da aprendizagem, da curva de aprendizagem, e daí, muito provavelmente, nós não estamos se calhar, a ser corretos, não é? Para Ser nós mesmos, transparente, essencialmente. ser honestos com nós mesmos. Será que a gente está sendo honesto com os nossos ideais, com os nossos valores? E aquilo que eu sempre falei, né? Eu sei o meu propósito de vida, sei onde é que eu estou, para onde é que eu estou indo, e sei que, de fato, qual é o meu propósito. Qual é o propósito de eu estar aqui agora, vivendo isso? Eu estou aberto para que o que esse tempo está me permitindo mudar? Eu falo assim, eu sou uma pessoa de fé, vocês vão me ouvir falar muito disso aqui. Quem não acreditava em Deus vai precisar acreditar. A gente está sendo colocado a uma prova, não é? A gente está sendo convidado para refletir, para ter tempo de aprendizado. Vai aprender quem estiver disposto. Oi, Célia. Temos aqui uma Oi, indicação Célia. da Alexandra muito interessante. Por Idealiza favor. todos os cenários mais catastróficos. Eu acredito que isto não irá ficar igual ao que era seguramente. E temos que ser abertos a essa mudança, seja ela em que escala for. Espera lá, mas eu que sou Isso. uma pessoa, por norma, que estou em pânico, como é que eu dou a volta a isto? Se nós temos medo do que vai acontecer, do que está a acontecer neste preciso momento. Até porque, inclusive, eu ainda agora percebi há bem pouco tempo, por exemplo, que neste preciso momento no Brasil vocês têm um novo Ministro da Saúde. Sabes disso? Pois é. Pois Imagina. é. Toda a condução de toda a Política das atividade que coisas. está Que sendo também feita assusta. assusta. Porque está sendo conduzido de uma maneira, vai passar a ser visto com um novo olhar, sobre uma nova gestão. É a gestão do nosso país, né? Então, Sim. imagina, como ficaremos? Vamos primar pelo medo de ficar sem condição de cuidar dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos? Ou vamos ficar com medo da doença
como vai ser isso tudo, entende? Sim, A exatamente. grande questão é como a gente vai conduzir os nossos medos. E aí vamos falar um pouquinho dos sabotadores, né? Que isso daria uma live. Mas nós Sim. começamos falando que o medo... O que eu vou fazer com medo? O que eu vou fazer dentro de casa? Eu acho que fica aqui um desafio. Eu acho que a próxima live eu vou falar sobre medo. Um dos sabotadores? Tem vários, né? A Vamos. culpa é vossa, portanto, já não há nada a fazer. A culpa é vossa, portanto. A culpa, responsabilidade, pode ser? Eu gosto da palavra culpa, gosto Tá daquela bom, parte, aquele ok. peso enorme. Culpa. Sim. Infelizmente, levaram para o lado político. Vamos É mudar de verdade. assunto. Vamos mudar de assunto. Falaram que a culpa é minha, eu vou sair do assunto. Não, vou Vamos lá. já mudar, vou já mudar. Eu, quando estava a falar do lado político, tinha a ver exatamente com receios que nós temos. Quando nós verificamos, por exemplo, que mudam algo político, nós temos a tendência de que estamos impotentes perante as coisas e tentamos controlar. O nosso medo esse toma tudo o que é a sua própria capacidade e depois o que acontece, Claudinei, é que automaticamente todos ficamos cheios de medo. E o lado político, para mim, como deves perceber, para mim e para a Bárbara, são daquelas pequeninas coisas que a nós não nos afetam minimamente, porque para nós é o interesse, é o lado humano. Sim, a gente vai continuar pensando de que maneira, o que eu vou fazer comigo mesmo para eu poder potencializar algo que eu tenho, mesmo em tempo que eu tenho medo. Mesmo em tempo que o presidente pode mudar a conduta e falar para a gente ir para a rua, por exemplo. É uma hipótese, eu não sei, né? Vamos lá. Uhum. O que eu vou fazer? O que eu vou desenvolver dentro de mim? Qual o potencial que eu tenho? No meu ponto de vista, assim, é a questão... O medo está aí. Eu vou viver com medo? Eu acredito bastante no exercício de desenvolver a inteligência espiritual. Volto, vão sempre me ouvir falar desse assunto. Porque, para mim, isso tem a ver com algo de poder em mim, de potencializar algo grandioso que está em mim, ou está E o comigo. emocional? E a A inteligência emocional? inteligência emocional, né? São níveis. E o emocional, que aí a gente vai falar quais emoções eu estou tendo. Eu acho que é muito importante pensar o que minha mente está dizendo. Por que eu estou pensando isso agora? Eu estou vivendo... Aí você pode fazer essa pergunta. Yeah. Eu estou vivendo, de fato, o aqui e o agora? O Claudinei está nos Estados Unidos. Ele está dizendo, fique em casa. Sim, Estados Talvez lá Unidos, ele já esteja... lá está, uma tragédia humana, não é? Uma tragédia Eu humana. mudei o assunto porque, para mim, isso é... Fique em casa. Nós estamos em casa, né? Tá difícil, mas a gente está em casa. Vamos remanejar? Então, vamos aprender a ser ensinável e fazer diferente os nossos trabalhos? A gente pode ter trabalho remoto, não? Aquilo que a Daniela estava a dizer há pouco, além dela concordar com a Alexandra, há pouco está também agora a dizer que quando utilizamos o medo a nosso favor, ele torna-se uma ferramenta poderosa. Poderosa, Sim, é. é. Maravilhoso, Dani. Obrigada. É isso Acima aí. de tudo, eu acho que, isto fica aqui a minha opinião, e para vocês direm, vocês corrijam-me lá, que acima de tudo o medo é um companheiro de estrada fundamental para que eu consiga estar em alerta para tudo aquilo que me acontece, mas é aquele friozinho na barriga que eu gosto tanto às vezes, que é aquela pequenina... Eu gosto muito de adrenalina, eu tenho um defeito, ok? Eu tenho um pequeno defeito. Você Quem é me movido conhecer, por desafio, né? por adrenalina mesmo. Eu tenho esse pequeno defeito. É um pequenino defeito que veio com a nascença. Eu gosto de estar com adrenalina. E quanto mais eu sentir adrenalina, melhor eu estou. Que é perigoso. Mais Mas vai, né? Mais forte vai, né, Pedro? E para mim, Gol, Pedro. corrijam-me se eu estou enganado. Mas a verdade é que quando nós temos o medo, até dá um prazer enorme dar a volta. Qual depende da ocasião, de Claudina, é fantástico. O medo é bom. Digo eu, estou a brincar, mas às vezes o medo é incrível. É aquela coisa que nos. Mas a mim, o medo faz-me sentir vivo. Agora, podemos utilizar esse sentir-nos vivos para catapultar as coisas, para aprendermos mais, para aprendermos com a Transcender. experiência. Uhum. Aham. Pergunto. Ah, você está me perguntando? Claro. Sim, eu acho que o medo... Tem uma questão, eu concordo também com o Claudinei. O medo é protetivo, mas tem a questão da mente, né? Que o medo pode, às vezes, paralisar. Eu acho que tem muito mais a ver com como eu olho para o meu medo. E aí eu vou usar a frase do meu grande professor, assim, que ele falava assim, se tem medo, vai com medo mesmo. Coloca um fraldão e vai com medo. Entendeu?
Nós não Um, um, tínhamos ex- medo de fazer lives? Eu tinha medo. um exemplo, o medo pode ser numa escala mais pequena, Isso, o Alex, sair da desde que não zona de paralise. conforto. Aham. E A é como Alexa diz. falou, desde que não paralise, né? Não, a Alexandra diz exatamente, faz sentido. Agora, mas também a Josiane está a lançar aqui um desafio à própria Daniela para explicar, para dar um exemplo daquilo que ela estava a dizer. Ela falou, o medo nos sinaliza enquanto precisa nos preparar para determinada ocasião. Então, nesse Exatamente. sentido, ele é protetivo. Parou, protegeu, eu posso pensar e vou. Entende? É É, sempre é, importante observar os nossos sentimentos, né? Eu estou sentindo medo, tristeza, alegria. O que eu estou sentindo em determinadas ocasiões? não, por favor, não, não vão pelo meu defeito genético, ok? Eu tenho um defeito genético nessas coisas. Tenho mesmo. Agora, não significa. Sim, gosto de estar sempre a experimentar coisas que às vezes devia estar sossegadinho e Isso quietinho, não é porque defeito. já Não não é tenho idade. defeito. É brincadeira. Já não tenho idade. Mas Isso, Alexia, vai com medo mesmo. Nós vamos juntas. é como a Daniela estava a dizer, depende da forma como encaramos as coisas, não é? Depende da Podemos pôr em Alex. escalas, não é? Sim, Se calhar, provavelmente vamos. aquilo que eu tenho, que tu tens medo e que eu tenho medo, não tem a ver exatamente com aquilo que o outro tem medo. Hum, cito um exemplo. Tinha um amigo meu, um miúdo, uma pessoa nova, um miúdo novo, e eu fazia há uns anos atrás, eu fazia mountain biking downhill. Para quem não sabe, mountain biking downhill é pormos com uma bicicleta no topo da Serra de Sintra, por exemplo, que é onde eu estou aqui perto. Uh, Daniel, e o que acontece é que nós punhamos no topo, todos ligeiramente protegidos, e descíamos a Serra de Sintra a toda a velocidade. Depois punhamos dentro de um carro, subíamos outra vez no meio das árvores, das rochas, tudo com saltos enormes, com tudo enorme. E eu não tinha muito medo. Eu tinha 30 e poucos anos na altura. Quando comecei a fazer, tinha 34 ou 35 anos. 33. Mas havia um rapaz que tinha 23 anos. Ele subia a Serra de Sintra sem a roda, porque ele era tão, ultrapassava-nos de todas as formas. Nós tirávamos-lhe a roda da frente. Nós tirávamos a roda da frente. Ele subia e descia a serra sem a roda da frente. Era de loucos. Nossa, Nós ficávamos a olhar aquilo e nós pensamos, mas este homem não tem medo. E não tinha. Portanto, é proporcional também, não é? esse é corajoso, muito corajoso. A gente precisa Ou aprender com doido. ele, né? Ou doido. Um, Spa equilíbrio, ok. Diz que vai ter que escolher com medo ou não, terá que decidir tomar a decisão. E a tomada de decisão é ter o medo pelas mãos, não é? Digo eu. Eu pergunto, porque a decisão é pegar o medo pela mão, trazê-lo connosco como se fosse uma criança pequena e dizer assim, vá, tu vais-me acompanhar, mas eu vou para a frente, eu vou conseguir. Isso, mesmo com medo, eu estou com medo, mas o medo é que a Dani falou, não me paralisa, eu vou com medo. Eu subia de carro, ok? A Descia de Josi bicicleta. fica, e mesmo assim teve medo, Josi. É muito bonita, é lindíssima, mas no meio dos trilhos é Deve ser perigoso. perigoso, né? Uma É, questão é, assim de é, poder, de ter que ter, digamos que cautela. Eu vou é. olhar, vou fazer de alguma Eu maneira, achava que era mas eu não vou corajoso. deixar de fazer, né? Eu achava que era corajoso, mas não. Não era, não. Ele era, Pois é, eu você viu não. esse rapaz aí, né? Quando você viu esse Exato. Mas rapaz, mas aí é você se proporção. compara com o outro, eu gosto muito de pensar nisso, eu falo muito sobre isso, até com as crianças, com todo mundo. Você se compara com o outro ou Era consigo mesmo? exatamente aí que eu queria que tu pegasses. Comparação. É a pior coisa que o medo. Não, comparação não existe. Hum? É outro tipo de sabotador, eu penso. Tipo assim, se você de bicicleta tem muito preparo físico, isso é verdade. É. Imagina. Mas assim, comparar essa coisa de eu poder vai cair naquela questão do julgamento. Eu deixo de me analisar, olho para o outro e me comparo com o outro, eu fico estagnado. Isso é uma coisa que faz estagnar, entendeu? Quando eu olho para a realidade do outro e não olho para a minha, uma coisa que eu tenho utilizado muito é conseguir ter consciência para honrar e respeitar as histórias dos outros. Cada um tem uma história, então a gente precisa ser suave, Isso. ser gentil com o outro, porque o outro, você não sabe a história que o outro já viveu. Como que você vai comparar? É Ela é como a a Alexandra diz, morte do morte do a artista. comparação é a morte do artista. É a nossa morte. Então, eu É. posso comparar a realidade da Bárbara hoje, 17 de abril de 2020, ou a Bárbara daqui a 3 meses. Eu gosto de dizer que com 3 meses tudo muda.
Eu quero estar aonde? Bárbara, mas você vai fazer meta? Você vai fazer planejamento para 3 meses em tempo de quarentena? Se me disseram que eu vou ter que ficar 50 dias em quarentena, eu tenho meta para 50 dias. O que eu vou fazer? Eu vou Engraçado querer toques sair da nisso. quarentena como? Engraçado toques nisso. Eu tenho de vez em quando consigo trocar algumas mensagens com um senhor que se chama Robin Sharma, e eu recebi também uma indicação muito engraçada. Não é que ele me conheça pessoalmente, não é que eu o conheça, porque não, mas às vezes há aquelas pequeninas galhardetes que às vezes trocam neste mundo social. E uma das coisas que ele depois disse, e foi, ele fala realmente, e depois tem até uma live muito interessante, quem quiser ver, que ele fala sobre Nelson Mandela e a tal forma do tempo. Mas eu já te vou fazer essa pergunta, eu só quero ver aqui uma coisa, porque isso é uma pergunta que eu te vou fazer. Fala. Utiliza o medo a seu favor, ou está indicado que você precisa de preparar para descer de bike? Sim, é verdade. Descer aquilo é complicado. Subir é preparo físico, mas descer é preciso ter um outro preparo. Mas ele Sim. falava sobre Nelson Mandela e sobre a forma de ele encarar as coisas. E já que estamos num tempo de quarentena, ele diz que se nós estamos fechados, que se nós começamos a projetar no futuro, ele diz para criarmos um diário. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, por exemplo, criámos um diário. Mas ao contrário. Porquê? Se te dizem que fazes dia 15, portanto tens 40 dias ou 15 dias, ele diz para começarmos a anotar dia 15, dia 14, dia 13. Para quê? Para invertermos as coisas. No retrocesso. Vai de encontrar aquilo que tu estavas a dizer, isto vai de encontrar aquilo que tu pretendes também mostrar em termos de aprendizagem, de... Não, eu só não entendi. Me desculpa. Ele disse que você deve anotar, Ao contrário. pensando ao contrário. Vou anotar o dia, o 30º dia, por exemplo. É isso? Sim, 30º, Então, eu 29º, vou fazer planejamento do 30º até o dia de hoje. Eu já vou certo, planejar lá e anotar o que eu farei no último. Ah, estou certo, saindo da quarentena hoje. sim, Como eu estarei saindo? É a sim. pergunta que eu tenho me feito. Como eu quero sair? Eu quero sair mais gorda, mais magra, com a perna mais treinada, com mais preparo físico, porque eu comecei a correr mais na quarentena, entende? Nos Sem escapes. engordar mais, por mais que eu corra. Sério. Pois é, você vai ficar mais inchado? Você está ficando mais É, inchado. Por é este exemplo, metabolismo. seu organismo está respondendo de alguma maneira. Eu acho que é Tá? muito importante a gente pensar que o segredo para a mudança tem a ver não com aquilo que é velho, isso é Sócrates que diz, mas com construir um novo. Então, quando Uhum. eu anoto e faço um planejamento, essa ideia é boa, eu não tinha pensado nela, confesso. É Robin Sharma, mas isto tem a ver com Nelson Mandela. É engraçado porque ele conhecia a secretária dele, portanto, pessoal, que organizava tudo aquilo que o Nelson Mandela fazia. Nelson Mandela, por sinal, levantava-se às 4:30 da manhã. O poder do hábito, né? Sim, Treinamento. poder do hábito. Hábitos, Fazia hábitos importantes. Quais são? Fala desporto, para fazia mim. desporto, levantava-se, faziam o desporto em jejum, segundo aquilo que ele dizia, acho que era em jejum, depois comia bem, lia muito bem e depois aqui iniciava o seu dia quando os outros ainda estavam a dormir. Isto é o E que o foi Robin um. Sharma diz, pela conversa portanto, que à partida ele teria tido portanto, com a secretária pessoal. Repara, estamos a falar de uma grande mente que tinha uma rotina e tinha sempre os livros incluídos, não é? Sempre tinha atividade física, de preferência aeróbica, porque você Eu produz, corria no começa a mesmo produzir. sítio. Uhum. Então, quando você tem 30 minutos de atividade aeróbica, você começa a ter bons insights, isso faz parte da criatividade, do desenvolver da criatividade. É um treinamento. Eu acredito e faz parte do meu próximo livro, que é Hábitos que Curam. Então, quais hábitos a gente pode adotar? Talvez uma meditação, uma boa alimentação e a leitura. Né? A gente começou a falar nessa live sobre família, sobre como lidar em família, o que fazer. E eu tenho falado isso nas minhas outras lives em que eu estou contando histórias, né? Essa semana a gente contou uma história linda. Eu sou suspeita para falar sobre os livros, né? Chegou, bateu aqui em casa, vai ter um livro na mão. Eu, quando tem aniversário, eu dou de presente livros. Então, eu acredito muito que a gente pode, sobre esse assunto, né? Vou voltar no assunto, que é ser ensinável.
nós aprendemos muito quando nos potencializamos intelectualmente. Mas, assim, o poder da mente cura? Cura. Eu falo para minha cabeça, por favor, Cura. para de doer. Não dá para você ficar doendo agora. Desculpa, mas... É um assunto para uma outra live, mas assim... João Vitor. Oi, João. Tem comandos mentais, né? A gente pode dar comandos para o nosso corpo. Eu acredito muito Sim. nisso. E faço isso. Se a gente for falar de medicina e de remédio, assim, o criador da homeopatia falou que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Sim. Então, Sim. a gente precisa pensar... Eu acredito muito no poder da mente. Respondendo a sua pergunta. Mônica, né? Foi a Mônica que falou. Eu acredito no poder da mente, mas acredito mais numa coisa que se chama ação. Ação pura. Sim. Ok, de uma atitude, né? Botar para vou fazer. Acho que já falei eu acho que já falei aqui, até inclusive em algumas lives, já falei algumas vezes, sobre uma senhora que se chama Mel Robbins. Sim. E a Mel Robbins tem um livro que se chama 5 Seconds. E os 5 segundos são o quê? É aquele poder de decisão. Os 5 segundos são aqueles 5 segundos na qual a tua mente te vai sabotar para não fazer nada. Ou seja, foi qualquer decisão, qualquer ação, 5 segundos antes. Ou seja, eu quero me levantar. Nem sequer toco no botão do despertador, levanto-me logo. Porquê? Porque se eu não o fizer logo, automaticamente a minha mente vai me dizer: e se eu ficar mais 5 minutos? Um pouquinho só, eu vou ficar só mais um pouquinho nessa cama. Eu vou É ou ficar não mais é? um pouquinho, vai durar 5 horas, né? Se eu não me trocar e ficar de pijama na quarentena, se eu não puser uma roupinha e me organizar, eu não vou treinar. Oi, Fran, que bom te ver. Eu não treino, eu não tenho disciplina. Então, assim, como eu vou me organizar para eu poder trocar... A Mônica riu. Não tem como. Eu me desorganizo. 5 seconds. Eu não saio da cama. Eu posso aconselhar uma série de livros aqui no meio disto tudo, não é? Há uma série de livros que podem aconselhar, que eu posso dizer. Este, por exemplo, da Mel Robbins é fantástico. Se em 5 segundos nós conseguimos que a nossa mente comece a tomar as decisões logo automaticamente, em 5 segundos, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer é rápido, fazemos. Se tivermos uma ideia mesmo louca, nós fazemos. Muda o jeito de pensar. Na hora! Pronto. Eu acho que tem a ver com dar o primeiro passo para fazer diferente. Não dá para eu ficar no mesmo lugar. Vou ficar aqui esperando, não dá. Olha, estou vendo o pôr do sol. Claro, eu acho que é o meu momento de contemplação. Com isso eu ganho algo, mas só isso? Mas se estás a ver o pôr do sol, eu já estou com inveja, está bem? Porque aqui está escuro. Eu posso mostrar para vocês? Vocês não têm noção de como está o pôr do sol aqui na minha frente agora. Mostra que eu quero ver isso, porque sinceramente, aqui está escuro. Eu quero, tenho todo o interesse em ver. Estou aprendendo demais com esse pôr do sol aqui. Então vamos falar sobre ser ensinável. Ah, gente, está muito. Peraí, vê se vocês conseguem. Olha isso. É, exato. Ui, lindíssimo. Nossa. Lindo. Nossa, tá demais, tá? Olha, Belo Horizonte. Lindíssimo. Programar a vida dia a dia, SPA equilíbrio, não é? É equilíbrio. Okay. Se formos pensar em hábitos que curam, sem dúvida. São hábitos lindo. Lindo, né? Vou mostrar para vocês mais um pouquinho, gente. Olha, não. Vou pôr aqui. Acabou a live, vai ficar só vendo. Não acabou nada a live. Agora é que eu não quero que a live acabe nunca. Não. Então, assim, se a gente é lindo. Pensar lindo demais, né? Se formos pensar em hábitos que curam, que é o meu próximo livro, né? Vou ter que falar dele mais um pouco. Eu acho que tem a ver com essa disciplina, com essa organização. Como eu vou fazer para eu poder me disciplinar, ter hábito, me concentrar para fazer determinadas coisas? Porque eu brinco, às vezes, que eu tenho TDAH, mas é uma espécie de sabotador. Lindo demais, né, Claudinei? Mesmo. Falar que eu não dou conta. Grande varanda mesmo. Como a Daniela dizia também, está um show. Tá lindo demais, né, Dani? Eu vi algumas fotos que os amigos postaram, o céu tá assim, deslumbrante. Como não aprender com essa maravilha na nossa frente? Como não ser ensinável?
Como não ficar por aí? Terminando a live, me comprometendo a fazer o que eu falei, que eu marquei para fazer às 17 horas. É verdade. Né? Fantástico. Senão eu me saboto, entendeu? Se eu me paralisar e pensar nas coisas que eu tenho temor em fazer, eu não falaria na rádio, eu não... Nossa, fazer live? Todo mundo está fazendo live, esse modismo de fazer live. Verdade. E é esta hora ainda Não por é? cima, que é um risco muito grande, porque aqui em Portugal 21 horas é uma prime time, toda a gente escolhe para fazer uma hora destas em prime time, portanto, como podes reparar, e mesmo assim, com tudo isto, a gratidão de todas estas pessoas estarem aqui, não é? Que de facto É é muito lindo vocês poderem estar aqui. Gratidão, gratidão de mesmo, coração. Que mesmo. possamos, então, a nossa reflexão para quem está chegando é essa coisa de aprender a aprender. O sol Dicas de merece. livros. Dicas de livros. Que dicas de livros tens para estas pessoas todas que possam ler mais e também ao mesmo tempo se informar mais? Além do teu, pronto, claro, esquece. Além do meu, essa tal felicidade no meu capítulo, né? O meu livro é uma coautoria, então o meu capítulo é o 14. Esse é o primeiro que vocês precisam ler, porque vai falar ali sobre... Eu acho que é muito importante pensar nas angústias da vida e viver com elas. Então, eu não me paraliso, né? Não me paraliso diante do medo. Eu tenho pensado muito sobre hábitos. Então, eu estou nesse momento lendo aquele livro que você não gosta, Pedro, mas viver o aqui e o agora. Viver o momento presente. Então, Eckhart Tolle. eu estou Do lendo Eckhart Tolle. Eu estou lendo e estou trazendo a minha mente para viver o hoje. Está sendo convidativo para mim. Eu não O é não poder do gostar do agora. livro. Eu tenho que desmistificar isto. Não é não gostar do livro. Só que Então, o poder um do livro agora. que, para mim, um livro que é lido no momento e depois noutro é lido outra vez. E depois é lido outra vez, para mim, complica-me com o meu cérebro porque eu gosto de ler. Pego num livro, leio. 600 páginas eu leio. E a Daniela estava a dizer que o sol merece ser contemplado todos os dias, é verdade. Todos os E, dias. Amanhã eu é, mando uma foto para vocês. Eu vou colocar no story. Prometo. Que é, eu amo demais. não vale. Não vale. Ok. Não, Vem porque para cá. aqui tem estado a chover. Olha, não digas isso muitas vezes. Então, deixa eu te contar. Choveu agora muito. Eu fiz um videozinho da chuva. Há 1h30 atrás estava chovendo muito. De repente abriu esse entardecer. Olha que coisa de Deus, deslumbrante. Gratidão. É lindo mesmo. Mesmo lindo. Não estou a dizer Muito isto porque estou numa live. Não, é mesmo lindo. Ok? linda demais. Eu vou voltar Mesmo. daqui a pouco mostrar mais um pouquinho. Não vale, não quero, já não quero. Dicas de livros. Ah, só se fosse. Dicas de livros. Deixa eu pensar Sim. mais. Eu falei outro dia sobre o propósito do Sri Prem Baba, que é um livro... Tem um pouco de misticismo, mas eu gosto de aproveitar algo que tem nele. Nossa, Eu posso difícil, dar né? um. Eu posso dar um. Viktor Frankl, um Ah, homem com um propósito, à procura de um propósito. ai, que legal. Nossa, Viktor Frankl, para quem não sabe, ele era psicólogo, ele era descendente de judeus, ele esteve em 6 campos de concentração, sobreviveu-os a todos, viu toda a família morrer e escreveu um livro delicioso e lindo que se chama Um Homem à Procura do Seu Propósito. Que eu tenho, ai, não tenho a cópia física, tenho que o ir buscar de lá para onde der. eu quero ler. Já tive vontade de ler. Por que não fazer uma meta? Quantos livros você lerá nesse tempo? Né? Pode ser... É um bom desafio. Pode ser de lá para cá. Faz uma organização, né? De que É um maneira... bom desafio. Eu acho que a gente precisa pensar muito nessa coisa dos pais com os filhos. Eu não me vem à mente agora um livro que pode pensar nessa relação da família dentro de casa, porque eu tenho lido... Agora mesmo eu estou com uma jovem, eu entreguei um livro para uma jovem. Eu acho que tem a relação da criança, do pai e da mãe, como lidar... a minha irmã, eu indiquei, nós estamos lendo Coaching Papais. Tem a palavra coach, mas ele fala muito sobre caminhar de mãos dadas com as crianças, Sim. sabe? Sobre poder conduzir, respeitando os limites. É bem legal. Esse é bem legal. E eu tô lendo Kies, da Dana Zohar, que é Inteligência Espiritual. Esse livro é para Bom ser... livro. para ser, assim... estudado. É um livro mais científico. E também leio Salmos e Provérbios.
Estou lendo em Boa. várias versões, assim. Ontem eu li 117 em várias versões. Vou mostrar para vocês o céu como ficou. Enquanto o Pedro fala, né, Pedro? Você Não fala. falo. Eu não falo. Eu já choro. É lindo. Ó, Já está nossa, lindo, 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 lindo. ficou Lindo. demais, não ficou, gente? Lindo. Lindo mesmo. Mesmo. Muito lindo. Muito bonito mesmo. Boa Está noite, espetacular. Luiz. Boa noite, Luísa. Bem-vinda. Bem-vindo. Então, no meio disto tudo, então, eu posso utilizar os meus sabotadores, se calhar, para eu poder aprender. Não? Isso! Boa! Pronto. Só que aí o que você faz? Pega esses sabotadores e vai usando coisas assim. Nós não estamos falando sobre aprender a aprender? Ai, Dani, obrigada, gratidão. Um beijo grande, um beijo grande. Daniela, beijinho. Até Muito já, linda querida. você. Ah, Claudinei quer uma foto. Mas se eu estou usando o celular, como é que eu vou tirar foto? Eu mando No amanhã. Então, privado, depois mandas mensagem para ele. vou mandar para você, pode deixar. Claudinei, queridíssimo, né? Tá sempre me assistindo. Gratidão. A natureza é maravilhosa. Realmente é um presente. Com ela a Fantástica gente pode mesmo. É. aprender, né, Mônica? Então, falando sobre ser ensinável, eu acho que tem muito a ver com essa coisa da gente se disciplinar, com a gente se organizar e poder criar uma rotina, mas que seja uma rotina com leveza. Porque, afinal, a gente está na quarentena. Né? A Olha, gente vai ter que... o Fran sorri. A A Fran, Marlene, a Marlene diz que as cores do sol estão lindas demais. Verdade, estão. Eu estou aqui no Obrigada. escuro. Mas pronto. Pedro, não vai ficar gripado. Não, 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 não. Não, é normal. Neste preciso momento aqui são 21 e 46. E pronto. E é normal que aqui esteja já muito escuro, não é? Mas mesmo assim, posso dizer que já estamos em plena primavera, já está o sol, Ai, já demais. começa a sair de cena já às 7 e tal. Há de haver agora no pico da primavera, quase já na entrada do verão, vai estar até às 9 e qualquer coisa. Portanto, já depois, quando não estivermos numa situação de quarentena, já te vou poder mostrar locais lindíssimos como o Rincho, como zonas que são muito bonitas e tu vais ver que vais adorar. Vamos seguir. Uhum, vamos seguir. Sim, Tem que seguir. vamos Meio. seguir. Vamos fazer uma permuta. Nós seguimos, tu segues. Isso mesmo. E indica para os amigos. E É, lembra que essa live vai ficar gravada no YouTube. é verdade, vai ficar gravada no YouTube. Eu vou colocando dia a dia, porque nós fazemos lives quase todos os dias, não é? Eu faço todos os dias. Sim, sim. Só descanso ao fim de semana. Porque A também rotina, aí, por falar em rotina, em hábitos saudáveis, olha, o exemplo do Pedro, ele consegue se organizar para diariamente poder ter uma live e falar com vocês. todos os dias uma live e todos os dias um vídeo. Hoje não foi porque o cansaço hoje venceu, conseguiu vencer. Hoje não foi o vídeo. Mas às vezes é assim, às vezes acontece. Mas durante estes dias, até o recomeço da vida ativa normal, a intenção é mesmo uma live e um vídeo. Uma live e um vídeo. Todos os dias. Maravilhoso. Gratidão Até, por partilhar claro, tanto conhecimento, tirando, né? tirando o fim de semana, não é? Final de semana a gente vai ter dias de folga, né? É É. verdade. Pedro, muito querido. Tem dias, Silvia, tem dias. Mas quem não segue o meu canal, olha, já agora vão lá ao meu canal, vão ao da Bárbara, por favor, sigam. Quem não segue o da Bárbara, siga o canal da Isso. Bárbara, Meu por canal favor. é Vista Sempre um Sorriso. Não é O meu meu nome, não. não, é só o meu É nome, só o seu nome. Ok. mais nada. Maravilhoso. E acima de tudo, sigam-nos, as coisas vão lá estar mais cedo no da Bárbara do que no meu, porque o meu eu não consigo alimentá-lo tanto, com tanta informação que coloco logo de uma vez, mas esta live vai estar disponível em Gratidão, princípio no sim. domingo. Isso mesmo. Sim, Mas vale a pena devagar você seguir a coloca Bárbara, ela lá. tem muito conteúdo. Ah, muito bom. Então, eu estava pensando, você fez uma pergunta, assim, a gente já vai encaminhando para o encerramento, sobre planejamento ainda, né? Como que a gente vai fazer para não ser tão radical? Um Estava à beijinho, espera Silvia. dessa.
para ser maleável. Aí alguém me falou, precisa ser flexível. O que é ser ensinável? É estar disposto a aprender com o coração aberto e não dizer... Sabe que no Brasil a gente diz espírito de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu sou desse jeito mesmo, eu não vou mudar. Essa é a minha natureza, esse é o meu temperamento. Eu gosto muito do termo na Bíblia, né, que diz que a gente precisa ser transformado pela renovação da nossa mente. A gente pode ser transformado pela renovação da nossa mente. Imagina, se a gente renova a nossa mente todos os dias com bons pensamentos, isso reverbera, isso cria novas coisas e a gente vai criando coisas novas. Imagina, não seria muito melhor se eu pudesse olhar e falar, vou planejar e vou fazer diferente, porque dessa forma como eu estou conduzindo até agora não está funcionando. Aí nós teríamos menos questões relacionais, né? Gabriela Cravo e Canela. Teríamos... Porque o que acontece? Nós falamos lá de umas coisas negativas que estão acontecendo. E a questão do relacionamento de casal, né? Tá tendo problemas... Dizem que depois da quarentena vai ter filhos nascendo ou muitos divórcios. Então, eu vou optar pelo positivo, que nasçam muitas crianças neste planeta. Isso, gente, por favor, vejam o lado bom do negócio. Com uma né? consciência positiva, não é? Já agora. Mais amor, por favor, né? Então, mas é a hora. A gente não gosta tanto de família, a gente não constituiu família. Não é um lugar de acolhimento. A gente não fala assim, falava assim, ai, tô trabalhando tanto, não tô tendo tempo para os meus filhos, tô trabalhando tanto, não tá dando para encontrar com os meus filhos. E aí? Como? Menos você, né, Fran? Menos você que não tá tendo tempo. Você tem tempo para família, né? A Fran tem gêmeos, tem 3 filhos. Meu. Então, é hora de cuidar das crianças. É hora de cuidar do cônjuge que está em casa, se ele estiver em casa. Não Se não estiver em casa, olha. Não é hora de criar conflitos. Conflitos e problemas já bastam os que estão lá fora. Nós não estamos Não dentro de casa. Não dá jeito nenhum, não. Não tem o que fazer. 3 já tá bom, né, Fran? Com que idades, Fran? Com que idades? O Eric tá com 5 para 6, os pequenos 3. Eu tô meio ruim, ela vai escrever. Tô meio ruim de saber as datas dos filhos dos amigos. Dos filhos dos amigos. Isso é muito... São todos muito pequenos. Precisam da Não? mãe. Então, imagina, a mãe Cheia. tava fora. 5 e 3. 5 para 6 e 3 anos. Mão cheia. Exatamente. Então, imagina, gente. Agora eu estou em casa. Eu vou curtir tempo em família, mas não precisa ficar 200% do tempo em família. Fica daqui a pouco. Olha, me dá um tempinho, não tô bem. Eu tenho visto muitos adolescentes me chamarem. A minha mãe e meu pai não me entendem. Eles não sabem que eu preciso disso, que eu preciso... Os adolescentes, eles não dão conta de ficar trancafiados dentro das casas. Então, eles precisam se relacionar. O que nós vamos fazer? Vamos ficar brigando com os adolescentes? Entende? Eles vão se organizar de que maneira? Tem que ter hora para estudo. Não dá para trocar o dia pela noite. Como que vai ser? Que tipo de disciplina eles terão? Né? Sim, exatamente. É mesmo por aí. Então, é planejamento leve, suave. Pode falar. No meio disto tudo, esta live já vai bastante longa. Vamos pará-la, encerrá-la um pouquinho por aqui, com uma série de conteúdo que tu trouxeste para aqui, com muita informação, com livros, com ideias novas, com sabotadores, com uma série de coisas, e que de facto são extremamente úteis. E gostavas de encerrar isto tudo com uma ideia final? Ou... Eu vou deixar uma frase de Martin Luther King. Ele disse assim, suba o primeiro passo. Eu vou ler, eu prefiro ler, então minha leitura fica ruim, minha fala fica ruim. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Eu acho que essa coisa do dar o primeiro passo tem muito a ver com atitude. Quando eu estou aberto para aprender, eu estou dando o primeiro passo. Então, vou repetir. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Sim. Martin Luther King. Fala de eu poder estar disposto para ir adiante e aprender a ver o novo, dando passos gradativamente, paulatinamente, né? É uma das coisas que eu escrevi num texto que está no meu Instagram esses dias. É devagar. Boa noite, Lara. Bem-vinda.
a degrau. Oi, Alexia, tudo bem? Degrau por degrau. Gradativamente, paulatinamente, eu vou aprendendo. Isso que é ser ensinável, que está disposto a aprender. Suba o primeiro degrau com fé, né? Não pare. Vamos caminhar junto, nós estamos aqui, né? Gratidão, Pedro. E eu acho que sim, de facto, toda a razão, grande frase, e muito bem escolhida. No meio disto tudo, eu agradeço muito a tua participação, agradeço muito tudo o que trouxeste em termos de informação. Boa noite também, Josiane. Nós vamos também. Uma excelente noite para vocês Vai lá, a todos. gente chegou no nosso fim. Chegou no nosso fim. É, Você que está chegando agora vai ficar gravada por 24 horas, é né? verdade, Depois vai é para o verdade. nosso canal. É. Com isto tudo, eu agradeço muito, muito, muito a vossa presença, a tua informação e até, no nosso caso, Bárbara, até terça-feira, não é? Não, Até terça, por favor, terça-feira, voltem. voltem. Uhum. E vamos lá, com força, vamos lá. Vamos. Gratidão, meu amigo. Gratidão a Muito todos. obrigado, por tudo aquilo que tu partilhaste. Para vocês todos, muita paz, muito amor. Namaste. Gratidão, um abração. Tchau. Beijo, beijo a todos. Tchau, tchau.